Fala galera, bem-vindos aí ao meu canal. Hoje trazendo um vídeo um pouquinho mais diferente sobre HyperMesh. A gente vai estar fazendo uma análise de elementos finitos aqui em um conjunto de uma buzina automotiva, um suporte e uma base, e vamos estar validando aí este modelo. Já falando logo de início, eu sou bem novato nessa área de MEF, já fiz pouquíssimas análises, então vou tentar passar aqui um pouquinho do que eu sei para auxiliar outras pessoas aí que também estão no mesmo nível que eu e precisam desenvolver uma primeira análise aí para rodar, começar a entender como funciona o software. Então, eu já abri o HyperMesh, eu estou usando a versão 2024, versão estudante. Então, vamos lá. Sem muita enrolação, vou ser bem direto. Reforçando, eu posso falar bastante coisa errada aqui, não tomem como verdade, sempre procure outras fontes, mas pode estar tirando a dúvida de alguém. Primeiramente, vamos vir aqui em File, Import Geometry Model, que a gente vai estar pegando um arquivo STEP. Isso aqui é as outras análises que eu já rodei. Aqui, ó. Aqui a gente está com o nosso ponto STEP. Import. Está aqui o nosso conjunto buzina. O que vai consistir na nossa análise? A gente vai ter que validar ela uma aceleração de 3G no sentido de x negativo, então, ou seja, a gente vai ter uma aceleração de 3G para cá, e tem que a tensão máxima não pode exceder 50% da tensão de escoamento. O outro caso, 3G também no sentido negativo de y, ou seja, 3G aqui para baixo, também não pode exceder 50% da tensão de escoamento, e uma força de 6G no sentido de Z negativo, ou seja, aceleração em Z para cá, que não pode exceder a tensão de escoamento. E também a gente tem que analisar a frequência natural. A primeira frequência natural deste sistema aqui tem que ser maior que 35 Hz. Então, dadas as condições aqui de análise que a gente vai ter que fazer, vamos começar em si. Detalhes. Isso aqui, a base, é feita de um material em alumínio, 7075 T6. O suporte em A36. A buzina, como não é o foco da análise, a gente vai usar ela como elemento de massa. Vamos descobrir o centroide dela e aplicar a massa. E no mais é isso. Então, como a gente já sabe dessas coisas, a gente já pode começar limpando um pouco o modelo. Primeiramente, vamos estar excluindo a buzina. Eu vim aqui em cima, ó, em componentes. A gente tem todos os componentes aqui. Ó, a gente pode excluir isso, isso. Essa porca também não vai entrar na análise. E esse parafuso também. Mas antes, vamos tirar a medida desse parafuso. A gente vem aqui em cima, ó, em Measure. Aqui e aqui. Ó, medi errado, mas a gente sabe que é um M8. Ó, dá para pegar aqui, ó, um M8. Vai ser importante depois para a gente fazer a ligação rígida aqui entre o suporte e a base. Já limpado o modelo, vamos também alterar o nome aqui, ó. Vamos colocar sólido suporte, ok? E aqui vamos colocar como sólido base. Por que disso? Eu estou chamando de sólido tudo aquilo que, né, está como sólido, não tem malha nem nada, que depois a gente vai criar mais, mais componentes. Aqui, já aproveitando isso então, vou criar um componente chamado malha suporte, que depois a gente vai colocar a malha do suporte atribuída a este componente. Beleza? Eu sempre gosto de deixar aqui na aba Model, porque aqui a gente dá o Create,
com o botão direito, e a gente consegue criar quase tudo que a gente precisa. Propriedades, materiais, as forças e assim em diante. Então, vamos primeiramente começar a fazer as malhas. Depois a gente cria materiais, propriedades, tudo mais. Você pode trocar a ordem, o importante é que tudo se ligue depois. Para criar a malha deste elemento aqui, a gente vem cá no elemento 2D, aqui em cima. A gente precisa primeiro de uma mid surface. Você pode estar tentando criar aqui pelo mid mesh, ele já, aqui ó, ele fala, sem a necessidade de criar uma mid surface, mas vou fazer passo a passo aqui. Ó, mid surface, vamos escolher, ó, sólido, vamos escolher este, mid surface. Botão direito, dei um OK e está aqui criado a nossa mid surface. Ó, que acabou sendo esse aqui. A gente pode apagar esse malha suporte, a gente não vai precisar dele, e também o sólido suporte, a gente não precisa mais. Então a gente já está com a superfície aqui, vou alterar o nome, superfície, suporte. Agora a gente pode criar a malha em cima dessa superfície. Eu vou colocar como make current, aqui ó. Então vamos vir aqui ó, em batch mesher, freeform, vamos selecionar uma superfície aqui. Você pode vir selecionando todas, ou você pode vir com o botão direito, Select e Attached. A gente vai pegar tudo que está encostando na superfície que a gente criou. Eu esqueci de medir aqui com vocês também, antes de apagar o sólido, mas essa chapa aqui que tinha aqui, tinha 2 milímetros. Era só vir cá no Measure e medir a espessura. Então, inicialmente eu vou colocar uma malha de 2 também. Ó, criamos a malha. Vamos dar um OK. O que é interessante de se fazer aqui agora é colocar um tratamento nos furos, para ter uma malha bem melhor aqui e não ter um acúmulo de tensão indevido aqui. Então a gente vem cá em Rebuild, ó, vem aqui nessas três barrinhas, Edit Criteria, aqui Target Element Size você coloca em 2, para falar que o que a gente quer mexer está 2 milímetros. Possivelmente de vocês deve estar 10, vem como padrão. Aqui como eu já fiz em outro arquivo, eu acho que salvou para todo o Hypermesh. Edit Parameters, você vai vir cá em Roles, Circle, aqui Washer, possivelmente o elemento vai estar em maior que 4, você coloca em alto. Aqui também o raio, se eu não me engano, vai estar 4, você altera para 2. Por quê? Se você deixar aqui como 4, o que vai acontecer? Ele vai tapar esse furo aqui. Vamos ver isso aí que eu estou falando, ó. Vamos dar um rebuild aqui. Na verdade, foi estranho. Ah, mentira. Aqui é o modo de visualização. Vamos deixar nesse aqui para ver a malha, somente a malha. E deixar a malha preenchida. Clicando aqui. Está vendo que ele preencheu o furo? Porque ele deletou as malhas menor que 2 milímetros, de raio menor que 2. E aqui a gente tem um raio de 3, ou seja, a gente tem um diâmetro de 6 aqui. Então, a gente vai vir cá, ó, Edit Criteria, não, Edit Parameters, Circle, vamos passar para 2.
ok, selecionar tudo, rebuild. Ó, aqui embaixo deu certo e aqui em cima não deu. Vou dar Ctrl Z então. Ó, voltei para aquele estado que a gente tinha criado o freeform. Eu ainda não refiz a malha. Vamos vir cá novamente, Edit Parameters, Circle, ok, 2, ok. Vamos selecionar nossa malha, Rebuild. Agora deu certo, ó. Vejam que ele criou um washer, ou seja, uma arruela aqui em volta, deixando bem mais uniformizado a questão do furo. Aqui também na base teve o mesmo. Agora vamos estar criando a malha aqui para esta base. Essa base, a gente não é possível tirar uma mid surface dela, então a gente tem que tratar ela como um elemento 3D. A gente vai tratar ela como um elemento sólido. A gente vai vir aqui neste TET. Pelo que eu pesquisei, né, isso aqui é para elementos finos, isso aqui para elementos mais uma geometria mais definida, ou seja, um cilindro, um quadrado. E esse TET aqui, ele para geometrias mais não uniformes. Então, vamos selecionar o sólido, vamos aplicar uma malha de 2 também e dar um mesh. E pronto, já criamos tanto a malha para cá e aqui também. Vamos salvar o nosso arquivo. Vamos colocar aqui conjunto buzina, aula, salvar. Aqui na base não tem como a gente fazer aquele tratamento do círculo, até onde eu sei. A gente pode, aqui pela lateral, tirar a visibilidade, ó, da superfície e da malha. A gente consegue ver aqui. A gente não tem aqui nas opções de 3D em fazer aquele tratamento, mas não será um problema. Vamos voltar aqui. Agora que já temos as malhas criadas, vamos começar a pensar nos materiais, nas propriedades e depois atrelar as forças. Para isso, vamos novamente em Model, vamos dar Create e vamos criar nosso primeiro material. Por que eu prefiro criar o material primeiro? Porque a gente precisa colocar as propriedades. Na hora de colocar a propriedade, ele pede material. Você pode colocar depois? Sim, mas na ordem que a gente vai ter menos operações. Então, Create, material, vamos colocar aqui aço. Como a gente está usando o A36, eu vou adotar que o modo de elasticidade é 200.000, dê um Enter. O Poisson 0.3, o Rho é 7.85 mesmo. Isso aqui dá 7,85 gramas por quilômetro cúbico, não lembro, mas segue aí essa ordem de grandeza que está aqui. E a gente só precisa desses três aqui. Vamos dar um close, vamos vir novamente, create, material, vamos colocar alumínio. Você pode detalhar mais o nome, colocar alumínio 7075, T6. Modo de elasticidade é 71 GPa, então aqui vai ficar 71.000. Unir 0,33, o Rho 2,81. Deu um Enter também e Close. Então já temos os materiais criados. Agora a gente pode estar criando as propriedades que a gente irá atrelar aí aos elementos.
Em componentes também, vamos fazer o seguinte. Aqui eu vou, como vai ficar esse elemento, vou deixar só base. Aqui também vou deixar como suporte. Já está definido, então não vou deixar toda aquela distinção. Vou criar um novo componente chamado rígido, que a gente vai colocar todos os nós dependentes e independentes. Deixa amarelinho, é questão de gosto. E também um componente parafuso. A gente vai criar mais tarde este parafuso. Vou deixar aqui, por exemplo, verde, né? Vou diferenciar da base. Novamente, em Model, vamos criar as propriedades. Create, Property. Vamos criar a propriedade do suporte. ID1, cor, pode deixar. Card Image, Pshell. A gente aqui tem um elemento de casca. Então, ok. Material. Você clica aqui, ó, nesses três pontinhos. E ele é de aço. Ok. Thickness, esse T aqui é a espessura. A gente vai colocar 2, dá um Enter. E é só isso. Vamos dar um Close. Vamos criar outra propriedade. Agora para a base. Base. A base é um sólido, então o card image tem que ser um P-Solid. Material é o alumínio. Ok. E pronto. Vamos dar um Close. Criar outra propriedade. Agora para o parafuso. Property. Parafuso. Ele já não é mais um P-Shell nem um P-Solid. A gente vai fazer ele como um P-Beam. Como se fosse um elemento de viga. P-Beam. Por que P-Beam? Porque a gente vai criar depois, né, um nó aqui em cima e um nó aqui embaixo. E vamos traçar uma linha entre esses dois nós. E essa linha traçada, a gente vai aplicar um perfil circular. Então, simulando aí parafuso. P-Beam, material vai ser o aço também, que a gente criou antes. Beam Section, a gente ainda vai criar. Então vamos dar um Close. E estamos aí com as três propriedades criadas. Então, agora a gente vai vir cá em componentes, vir aqui em rígido, make current, né, tornar a seleção atual como corrente. E vamos vir em model e rígidos e criar esses nós que eu estava falando. Vamos desmarcar esse auto create, aqui é RB2 mesmo. Calculate independent node e criamos aqui nodes. Agora a gente clica com o botão direito, select. Você vem aqui, ó, by edge. Para quê? Para você só selecionar aqui a aresta e ele já pegar os pontos, em vez de você vir cá e selecionando um por um. Dê um OK, create, pronto. Agora vamos vir cá embaixo e fazer a mesma coisa, ó. Se você não dá aquele select by edge, você tem que vir cá selecionando um por um. Então você vem, botão direito, select by edge. Seleciona aqui, OK e create. Agora sim, esse de baixo aqui tem que ser na mão. Deixa eu tentar o by edge.
O by edge não funciona aqui embaixo. Talvez. Então, vamos um por um. Não tem problema. Aqui, ó. Seleciona aqui. Aqui. A gente pode vir cá, ó, e tirar o suporte da frente. Deve ter uma maneira mais rápida de você fazer isso, mas como aqui vai ser só essa parte que a gente vai ter que fazer manualmente, então não vou me preocupar muito. E dá um OK. E Create. Então, temos aí os nossos e Close. Vamos salvar novamente. A gente deve vir aqui agora, ó, em um D. Vamos criar uma bin section. Vou colocar aqui parafuso. Make current. A gente pode criar por aqui ou vir cá em model, create bin section. Aqui. Vamos chamar de parafuso. Coletor. Vamos deixar isso mesmo. Session type rod. E o parâmetro raio. Como é um M8, a gente vai colocar como 4. E vamos dar um OK. Criamos a nossa bin section. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui em Line Mesh. Selecionar Nodes. Mudar aqui para Nodes. A gente vai clicar nesse nó aqui de cima e nesse nó aqui de baixo. Ó. Vamos só conferir o que estamos selecionando aqui. Aqui não tem nada a mexer. Edit Element categoria. Ó, acústico vai dar errado. Então, vamos deixar aqui como bin. Propriedade. Vamos colocar do parafuso. Ó. Ok. Direção. Tá certo. Direção. Na verdade, essa direção aqui, ó. Isso aqui é X, Y, Z. Então, a gente tem que colocar em Y. Vamos colocar 1 e 0. Então, close e OK. Se a gente vir aqui, agora, e clicar aqui, tem que ter um cilindro aqui representando o parafuso. Ó, não apareceu, então quer dizer que está faltando propriedades aqui. Então vamos vir aqui de novo. Propriedades. Acho que aqui no PBIN. Ah, é mesmo. Faltou o bin session aquela hora que a gente escolher. Vamos pegar o parafuso. OK. Está aí. A gente pode vir cá agora em componentes e vir olhando. Ó. A base. A gente tem que atribuir a propriedade. Vamos colocar, né, o suporte da base. Ó, a propriedade da base, que é um P-Solid, material alumínio. OK. E vir aqui para os dois. O suporte, a mesma coisa. Vamos colocar a propriedade do suporte, que é um P-Shell, thickness de 2, espessura de 2 e material em aço. OK. Rígido. Não tem nada.
foi só para criar essas layers aqui. E parafuso é também o aço. Parafuso é um P-bin, material aço. Ok. Então estamos aqui com as propriedades atribuídas. Vamos salvar novamente. Vou salvar depois de toda a operação relevante. Então, percebam que já temos aqui. O que falta agora? Aplicar a carga e também aplicar aqui o elemento de massa. Então, vamos para o elemento de massa. A gente vai vir cá em Topology. A gente tem como criar pontos e nós. Então, create point. A gente não quer criar um ponto, a gente quer criar um nó. Você clica aqui em qualquer lugar e ele vai te dar as coordenadas. Qual serão essas coordenadas? Se a gente ir lá no Inventor e colocar a buzina e clicar em propriedades, a gente vai ter isso aqui. Ó, a gente só abriu no Inventor, clicou na buzina, botão direito propriedades, ele te dá aqui, ó, Center of Gravity, que, né, adotando o mesmo sistema de coordenada desse arquivo aqui. Então, é menos 607, menos 607, calma aí que não está digitando, menos 607.87, tem que ser ponto, não pode ser vírgula. Aqui neste de baixo agora, 636.23, menos 636.23, e aqui embaixo, em Z, 216,85. 216.85. Dá um Enter e botão direito, ok. Veja, ficou bem próximo aqui, ó, onde é o centro de massa da buzina. Agora vamos fazer o seguinte, vamos ficar em rígido, make corrente novamente. O que vamos fazer? A gente vai vincar lá em model novamente, rígidos, desmarca o auto create e vamos tirar isso aqui, ó, calculate independent node, vamos desmarcar isso. O nó independente será esse, e o nó dependente será esse. Não tenho tanta certeza disso que eu estou afirmando, se é isso é independente e esse o independente, mas vamos fazer assim, se der errado a gente troca. E o tipo RB2, se eu não me engano, existe um também que a gente coloca como RB3. Aí já em outra aba aqui, também não sei afirmar qual que é a certa ainda. Create, pronto, temos a ligação desses nós. Close. Agora, a gente vem cá em 1D, massas, massa 0D. Vamos tirar esse autocreate. Eu sempre gosto de tirar esse autocreate, porque a gente às vezes clica sem querer e ele já sai criando. A gente seleciona o nó que a gente quer, é esse. Sistema, ok. E a massa é, de 0,5 kg. Porém, como aqui está em toneladas, a gente tem que colocar 0,0005. Deixa eu só conferir se é isso mesmo. Se eu não me engano é 0,0005. Vamos dar um create. Close. A gente pode vir cá em model para conferir que a gente já tem criado. Componentes a gente tem 4, todas com as propriedades devidamente atribuídas. Elementos, a gente tem elementos 0D, que é a nossa massa,
elementos 1D, que é um é o bin, que é, né, o parafuso. Os rígidos são o amarelo, esse e esse. 4. 2D é o nosso suporte. E 3D é a nossa base. Elementos, tá ok? Geometria, sólidos e superfícies, tá ok? Materiais, a gente criou dois materiais. A gente pode aqui, ó, materiais, aço e alumínio, está certo? Vamos voltar lá para a aba Model. Nodes, não tem muito o que fazer. Parts, também não. Propriedades, pbin, pshell, psolid. Então, isso tudo que a gente criou por enquanto. Agora sim, a gente pode começar a atribuir as forças. Então, o que a gente precisa? A gente precisa criar, vamos chamar de pastas para essas forças. Então, vamos aqui em Create, Load Collector. Primeira Load Collector que eu chamar vai ser aceleração em X, que é para aquele primeiro caso. Card Image. Como a gente vai trabalhar com gravidade, somente vou colocar o grave aqui. Acho que dá para mudar por aqui, mas não vou colocar nada. Dá um close. Agora, criarei outro Load Collector, que será a aceleração em Y. Card Image, gravidade. Close. Um novo Load Collector, aceleração em Z. Card Image, gravidade. Close. E criar outro Load Collector para a fixação. Fixação. Nenhuma Card Image. Vai ser comum. Close. Confesso que eu já tinha testado antes. Tanto faz você, do jeito que a gente vai fazer aqui agora. Tanto faz você deixar o Card Image como grave, de gravidade, ou deixar sem nada. Tinha dado o mesmo resultado. Então, agora a gente vem cá aqui, ó, em Load Collectors. Vamos marcar como current aceleração em X. Make current. A gente agora vai colocar as forças que é para estar dentro dessa pasta aqui, aceleração X. Então a gente vem cá em Analyze e Body Accelerations. Load Type, aceleração, global, constante vector, magnitude. Como é 3G, seria 3 vezes aceleração da gravidade. Aceleração da gravidade, 9,81 metros por segundo ao quadrado. Vamos arredondar para 10, já criando um fatorzinho de segurança. Bem como dizem, para engenheiro, π é 4, gravidade é 10, brincadeiras à parte. Magnitude, seria então 30 metros por segundo ao quadrado, né? 3G. Porém, aqui o nosso sistema está de engenharia, então é 30 mil milímetros por segundo ao quadrado. Direção, como falei, x, y, z. A gente está em x, então é 1, 0, 0. Mas lembrando da nossa condição inicial, para validar, tem que estar no sentido negativo de x. Então, menos 1. E create. Ó, vamos clicar em loads. Já criamos aqui, ó, 30 mil, menos 1, 0, 0. Ok, está certo. Agora, a gente vem cá em load collector. Se eu criar a outra força aqui agora, em Y, o que vai acontecer? Vai estar dentro dessa pasta aqui, aceleração em X. A gente não quer isso.
Então vamos vir aqui, ó, aceleração em Y, make current. Vamos vir aqui em body acceleration, 30.000 novamente, porém na direção negativa de Y, menos 1, que 0. E create. Close, aceleração em Z, make current, aceleração. Agora já são 6G, então é 60.000. E também no sentido negativo de Z. Menos 1, 0, create. Close. Vamos vir cá, ó, em loads. Nossa load 1 está com coletor aceleração em X, 30.000, menos 1, ok. Nossa load 2 está em Y, menos 1, 30.000. E a nossa load 3, a mesma coisa. Load collector novamente, fixação, make current. O que ele falou? Toda essa base aqui tem que ser fixada nos 6 graus de liberdade. Graus, não sei. Então, constraint, nodes. A gente vem cá, ó, select, by face. Ó, clicamos aqui embaixo. Ok. Constante value, aqui os 6 graus travados. SPC, create, close. E nossas forças já estão feitas. Vamos salvar novamente. O que a gente tem que criar agora também? Um load step input. Vamos vir cá em model, create, load step input. Para que isso aqui? Para a gente analisar a frequência. Ó, frequência, id 1, tem que ser esse EGRL. Aqui, ND, a gente coloca 10, ou seja, vai calcular as 10 primeiras frequências naturais. E é somente isso. Vamos dar um close. Salvar novamente. Agora o que a gente precisa? Do load step. O que a gente vai fazer com o load step? O load step, a gente vai montar os nossos casos. A gente vai falar quais combinações de cargas a gente quer, de fixação, para ele fazer a análise. Depois fica bem claro isso, o que a gente está fazendo, de load collector, loads e load step. Vamos vir cá em create. Agora, load step. Cadê? Load step. Name, vamos colocar, né, aceleração em X. A análise vai ser linear static. SPC, que é a fixação, clicamos aqui, ó, e pegamos nosso load collector fixação, ok. A carga load, a gente quer da aceleração em X. Tá ficando claro agora porque a gente separou em pastinhas? E é isso. Podemos dar um close. Vamos criar um novo load step, dessa vez para aceleração em Y. Também linear static, SPC fixação, load, aceleração em Y, close, create, novamente, load step, aceleração em Z, linear static, SPC fixação, load, aceleração em Z, close. E agora o último load step vai ser o
da frequência. A gente vai analisar a frequência. Análise de type. Aqui, ela é a... Deixa eu lembrar o nome. Normal Modes. Análise modal. Cadê? L... Estranho tá em ordem alfabética não. Uai, gente, não tô enxergando não. Normal Modes aqui. SPC, fixação. E método de struct vai ser o frequência. E close. Novamente, vamos salvar. Se tudo estiver certo, a gente já vai conseguir analisar aqui o nosso problema. Então vamos linkar em Analyze, dar um Run, ele pede para salvar, Export, vamos dar o Run. Se tudo der certo, não vai ter nenhum erro aqui. Se aparecer alguma mensagem de erro, galera, copiem e colhem aí no Gemini, no chat. Vai ser mais fácil aí de primeiro momento para você começar a entender as mensagens de erro. Ó, deu isso aqui, acho que deu tudo certo. Análise completa. Clicamos em Result. Ele vai abrir o OptStruct. Se te ajudou essa videoaula aqui, deixe seu like embaixo, comente alguma coisa, mande para algum outro amigo que quer começar nessa área. Demorando um pouquinho, mas é assim mesmo. Aqui, abriu na minha outra tela. Como que a gente faz para ver? Deixa eu só diminuir o volume de outro computador que está aqui ao lado. Como que a gente faz para ver aqui os resultados? A gente vem cá em Contour. Dá para a gente analisar deslocamento, mas vamos pegar aqui as tensões. Vamos dar um Apply, vamos misses mesmo. E o que ele está falando aqui? A maior tensão nossa, para o caso das acelerações X, é de 82 MPa. 50% da tensão de escoamento do nosso aço vai ser 125 MPa, assumindo que o escoamento do A36 seria 250 MPa. Então, maior ponto deu aqui. Como que a gente faz para mudar o caso? Se quiser dá para simular aqui também. Ó. Você simula aqui você mexe na velocidade, colocar, aqui está em loop, bounce, que é para ir e voltar. Dá para você ajeitar a escala, enfim, tem muitas coisas para você mexer aqui. A gente pode vir cá em aceleração em Y agora. Né? Em Y é para baixo.
Aqui está falando que a maior tensão é de 103 MPa, né, elevado a 10 menos 2, ó, elevado a 10 a 2. Então, 103 MPa. Também está abaixo do 125. E vamos olhar agora, ó, subcase. O que é o subcase? São os load steps. Foram, bem dizer, falando as análises que você quer que roda com as coisas selecionadas, com, né, sua configuração de forças. Subcase 3, aceleração de 6G em Z, que é para cá. Ele falou que tinha que dar somente abaixo da tensão de escoamento, não tinha aquele 50%. Deu aqui, ó, 172 MPa, está abaixo de 250, está aprovado. Se a gente vincar agora em frequência, aqui não é para avaliar muita coisa, viu, galera? Pelo menos esse visual aqui. O que você tem que ter mais... Gente, perdoe meu vício de linguagem, fica falando é. O que você tem que ter mais de atenção nesta aba? É vincar em Mode, você vai ver as frequências naturais. Primeira frequência, 24 Hz. A segunda, 34, basicamente 35 Hz. Então, está reprovado porque deu abaixo aí dos 35 Hz, que ele pede lá no início. E a segunda é justamente a frequência que a gente não quer que tenha, que é 35 Hz. Então, como que a gente vai resolver isso? Já podemos fechar aqui, Save Section, dá um No, fecha isso, fecha. Outro detalhe, se a gente vincar novamente, deixa eu clicar aqui, a gente vê as espessuras que estão adotadas. Então, é o seguinte, como que a gente vai tentar aumentar essa frequência natural? Frequência natural é raiz de K sobre M. Se eu não me engano, é isso mesmo. Então, ou a gente mexe na massa ou na rigidez do sistema. Mexer na massa não vai ser uma opção muito viável. Vamos mexer na rigidez. Como que a gente vai aumentar a rigidez dessa barra? A gente poderia colocar um suporte, colocar alguma outra coisa e tudo mais. Mas, de início, vamos fazer o seguinte. A gente vai vir lá em propriedades. Por que pegou do parafuso? Vamos vincar em propriedades. Cadê? Properties. P-Shell. A gente falou que ele tinha uma espessura de 2. Ó. Vamos aumentar a espessura para 3. A gente vai estar aumentando a rigidez do nosso sistema. Podemos rodar novamente. Salvar. Sim. Export. Run. Aqui ele já vai, né, começar a fazer a análise. Vai demorar um pouquinho novamente. Agora a nossa frequência natural, nossa primeira, deve dar algo em torno de 40 Hz, que é acima dos 35, né? Que é o nosso parâmetro de aprovação. Mas vamos ver. Ó, rodou. Vai falar que agora deu tudo certo. Results. Vai abrir novamente o OptStruct. Que dá para a gente analisar, né, as tensões novamente. Ó, Elements 2D, Apply. Já baixa para 45 MPa em X, em Y 47, em Z 78. Baixou bastante, mas então aqui já tinha validado antes, não é um problema. Frequência. Então, como eu mencionei, primeira frequência natural 40 Hz, a segunda 51, a terceira 133. Está aprovado. Então, galera, é esse o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você tem um pouco mais de experiência aí, notou algum erro que eu fiz durante esse modelamento,
né, de elementos finitos? Deixe nos comentários, vamos todos aprender juntos. Agradeço você que ficou até o final. Muito obrigado, até a próxima, tchau.